deles. Amém? Você que está aqui comigo, pega a tua Bíblia, por favor. Abra comigo a tua Bíblia em Gênesis capítulo 16. Enquanto você abre a sua Bíblia, quero louvar a Deus por cada filho e filha que tem sido fiel nesta casa, honrando este altar, suprindo as necessidades deste altar, honrando a sua paternidade espiritual. Que o Senhor te abençoe poderosamente, que o Senhor multiplique na vida do fiel. E você que ainda não oferta e não dizima neste altar, a Bíblia nos ensina a honrar o altar que nos alimenta. Se esse altar tem te alimentado, se esse altar tem te instruído na palavra, seja fiel ao Senhor em suprir as necessidades daquele que te instrui na palavra. Amém? Honre o altar que te honra, sustente o altar que te dá sustento espiritual. O apóstolo Paulo, em uma das suas cartas, ele diz assim: se nós te suprimos do que é espiritual, também temos direito de ser suprido por vós naquilo que é material. Amém? Gênesis 16, versículo 1, vai dizer assim: ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Um pouquinho para frente, algumas páginas da sua Bíblia à frente, o capítulo 21, Gênesis 21, no versículo 1 diz assim: e o Senhor visitou a Sara como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado. Diga amém. Pai, nós estamos mais uma vez diante da Tua palavra. Fale aos nossos corações, Senhor. Ministra em nós os Teus desígnios, a Tua vontade. Revela a nós o Teu propósito. Senhor, a única maneira de ser cheio é se esvaziando. E nós nos apresentamos diante do Senhor como vasilhas vazias. Nós nos esvaziamos de nós mesmos e de tudo aquilo que nós reputamos por certo, por verdade. Tudo aquilo que nós reputamos que nós temos necessidades, vontades. Nós nos esvaziamos de tudo isso para nos apresentar diante do Senhor na total dependência do Teu Espírito. De maneira, Pai, que nós nos esvaziamos de nós para nos encher daquilo que o Senhor tem reservado para as nossas vidas. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós lemos um texto, melhor, lemos dois textos muito interessantes, porque eles se contradizem frontalmente. O primeiro texto que nós lemos fala de uma atitude desesperada, impensada, impulsiva, de uma mulher que tinha uma promessa de Deus, uma mulher que
tinha consciência daquilo que Deus havia falado ao seu respeito. Uma mulher que tinha plena convicção daquilo que Deus havia dito. O problema é que o tempo se passou e aquilo que ela ouviu de Deus agora começou a provocar dúvidas no seu coração. O tempo começou a gerar dúvidas naquilo que antes era certeza. O tempo começou a gerar dúvida naquilo que até então era indiscutível. Quando Abraão e Sara recebem a palavra, eles não discutem e simplesmente obedecem. Sai da tua terra e da tua parentela. Saiu. Vai para uma terra que eu te mostrarei. Não tem nem endereço, mas eu vou. Para onde? Não, Deus mandou ir, eu estou indo, tchau. Eles tinham plena convicção de que ouviam a voz de Deus. O problema é que o tempo começou a provocar dúvida naquilo que Deus falou, ao ponto de Sara, que naquele momento ainda se chamava Sarai, porque Deus não havia mudado o seu nome ainda. Sarai olha para o seu marido e faz uma declaração, me desculpe a expressão, mas uma declaração infeliz, porque ela olha para o seu marido e diz assim: o Senhor me tem impedido de gerar filhos. E o Senhor aqui não é o Senhor Abraão, é o Senhor Deus. Ela olha para Abraão, ela olha para o seu marido e diz assim: Deus tem me impedido de gerar filhos. Se nós fizermos uma análise fria da situação, a gente vai ver que Sara, até esse momento, nunca tinha gerado. Mesmo antes da promessa, Sara nunca tinha gerado. Ou seja, uma mulher estéril, que nunca gerou filhos, e depois da promessa, a promessa diz: você vai gerar uma grande nação. Depois da promessa, por conta do tempo, por conta da espera, ela começa a culpar a Deus, dizendo: o Senhor me impediu. Mas olha, Sara, você já não dava filhos antes da promessa. Ou seja, ela começa a culpar Deus de maneira irracional, não porque ela acreditava realmente que Deus era culpado, mas porque o tempo afligiu o seu coração. Eu não quero acreditar que Sara realmente culpava a Deus. Eu não quero acreditar que Sara, em sã consciência, atribuía a Deus essa responsabilidade. Não. O problema é que o desespero dela, o problema é que a ansiedade dela, o problema é que a espera angustiosa que ela sofria, a fez atribuir culpas que não existiam. O nosso problema é quando nós saímos da centralidade do Espírito. O problema é quando nós saímos da centralidade da palavra e começamos a entrar no campo das emoções da alma. O problema é quando nós nos desligamos daquilo que nós ouvimos para nos importar com aquilo que nós pensamos. Quem está me entendendo? Diga amém. O problema é quando nós deixamos de dar atenção para aquilo que nós ouvimos de Deus e começamos a dar margem para aquilo que nós achamos que tem que ser. A voz de Deus para Abraão e Sara era uma voz muito clara. A voz de Deus para Abraão e Sara era uma voz
nítida e objetiva. E enquanto eles estavam confiantes naquilo que eles ouviram, eles acreditavam. O problema é que quando eles saem do campo da fé para entrar no campo da emoção, bagunça tudo. Eu vou dizer de novo. Enquanto nós estamos no campo da fé, nós estamos firmados naquilo que ouvimos de Deus. Enquanto nós estamos no campo da fé, nós estamos convictos daquilo que recebemos e já tomamos posse. Porque quem exerce fé celebra antecipado. Quem exerce a fé comemora primeiro. Quem exerce fé toma posse. O problema é quando nós saímos do campo da fé e entramos no campo da alma emocional, emotiva. Porque a nossa alma não aprendeu a crer. E aí o nosso espírito recebe a palavra e tem plena convicção. Mas aí nós deixamos de alimentar o espírito com a fé e começamos a entrar no campo das emoções dizendo: mas será? Mas já passou tanto tempo. Mas a situação piorou. Mas é que, aí começa os mais é que, né? Mas é que, mas é. E Sara entrou nesse tal do mais é. Sara entrou no tal do mais é e começou a pensar: mas é que o tempo passou. Mas é que talvez nem tenha sido Deus. Mas é que talvez foi emoção. Talvez eu achei que era Deus e não é. Você quer saber de uma coisa? Talvez o próprio Deus esteja me impedindo de gerar filhos. O ápice de uma alma vazia, desprovida de fé, é atribuir a Deus a responsabilidade dos seus fracassos. O ápice de uma alma incrédula é atribuir a Deus a ausência de conquistas. E Sara, ela culpa Deus pela sua esterilidade. Mas eu quero deixar uma palavra para o teu coração. Recebe essa palavra. Aquilo que Deus liberou ao teu respeito permanece de pé. Eu vou ser mais específico. Eu quero que você dê um glória a Deus com isso. Deus entende as oscilações da sua alma e não levará em conta a tua incredulidade. Deus é um Deus compreensivo. Porque Sara diz assim: Deus está me impedindo de gerar. E quando Sara diz Deus está me impedindo de gerar, quando Sara começa a duvidar daquilo que o próprio Deus tinha dito a ela, quando Sara começa a titubear na fé, pastor, o que Deus faz? Deus joga Sara fora? Deus fala assim: você duvidou, então está fora do projeto. É isso que Deus faz, pastor? Deus olha para Sara e fala assim: duvidou? Morre. Não. Sabe o que Deus faz quando Sara entra em crise de incredulidade? Deus visita ela. Deus visita Abraão e visita Sara para conversar com eles e reafirmar a promessa e dizer: no tempo determinado de vida segurará o teu filho nos braços. O que eu quero liberar sobre a tua vida nessa noite é que talvez você chegou aqui
titubeando em incredulidade, talvez duvidando da palavra, talvez pensando em desistir e olhar para trás, e talvez você chegou aqui dizendo: Deus, será que Deus não vai mais fazer o que prometeu? Mas eu te trouxe aqui, diz o Senhor, eu te reuni aqui, diz o Senhor, não para te excluir do projeto, mas para reavivar a chama da promessa. O Senhor nos reuniu para reavivar em nós a chama da palavra revelada ao nosso respeito. E o Senhor visita a Sara e fala: Sara, você vai dar à luz a um filho. O problema é que o tempo tinha passado demais. E agora a mulher que já era estéril, no tempo da promessa, agora com o passar do tempo, além de ser estéril, ela ainda estava avançada em idade, já havia cessado o costume das mulheres, o seu aparelho reprodutivo já não funcionava mais, ou seja, aparentemente, irmão Milton, a situação piorou. E quando a situação piora, a nossa alma olha para a situação e diz assim: bom, se não fez até agora, agora não faz mais. Não é isso que a gente pensa? Se Deus não fez até hoje, não é agora que vai fazer. Mas sabe de uma coisa? Eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida. Para Deus não existe impossibilidades. Deus não tem grau de dificuldade. O fato da situação ter piorado diante de Deus não muda nada. A palavra que Ele liberou permanece de pé, e o mesmo poder que Ele tinha para fazer lá, permanece vivo para fazer hoje. E Sara, no momento da incredulidade dela, ela disse: o Senhor me tem impedido de gerar filhos. Pastor, Deus visita ela na incredulidade? Visita. Pastor, Deus reafirma a promessa? Reafirma, só tem um problema: a nossa incredulidade, as nossas emoções, a nossa alma produz Ismaéis. O problema é que a nossa ansiedade, o problema é que o nosso desespero, o problema é que o nosso desequilíbrio emocional gera consequências. E na ansiedade de Sara, na precipitação de Sara, naquele momento que a sua fé estava oscilante, ela toma uma atitude desesperada, chama o seu marido e diz assim: olha, o Senhor tem me impedido de gerar filhos, deita com a nossa escrava Agar e tenha um filho com ela, porque assim, quando o filho nascer, eu pego o filho para mim, e vai ser o meu filho, e vai estar tudo certo. Se Deus não fez até agora, vamos fazer desse jeito mesmo. Se Deus não fez ainda, vamos se virando do nosso jeito. Se Deus não fez ainda, vamos pelo menos fazendo aquilo que dá para fazer. Se Deus não fez ainda, vamos se virando do jeito que dá. Isso é alma, isso é emoção falando. Isso é resultado de uma alma agitada. Olha, enquanto Deus não faz, vamos se virando o que dá aqui. Em nome de Jesus, receba essa palavra: enquanto Deus não faz, você descansa. Diga comigo: enquanto Deus não faz, eu descanso. Não, pastor, mas é que Deus não fez ainda. Mas se eu pensar bem, dá para fazer assim, dá para fazer. Não, querido, enquanto Deus não faz, eu descanso.
Não, pastor, porque Deus não fez ainda, e eu não sei se aquilo, ou aquele, eu não sei se isso ou aquilo é de Deus, mas eu vou testar, porque vai que é de Deus, porque vai que dá certo, porque vai que Deus abençoa. Deus não abençoa aquilo que não é projeto, Deus não abençoa aquilo que não é propósito. Escute o que eu estou dizendo. Pastor, mas eu vou perguntar para Deus, vai que Deus fala. Pastor, Deus não falou, se Deus não falou eu vou fazer. Está errado. Por que está errado, pastor? Porque Deus não vai falar de novo aquilo que Ele já falou na palavra. Quer um exemplo? Eu estava estudando ontem um pouquinho e me deparei com um exemplo desse, de alguém que se pôs em julgo desigual. Uma serva de Deus piedosa, que se casou com um homem ímpio. E no testemunho, pastor Gabriel, o pastor dela foi orientá-la. E ela disse assim: eu vou consultar a Deus. E depois de um tempo ela decidiu por se casar. E todo mundo estranhou, mas Deus por acaso disse para ela que era para fazer isso? Ela disse que ia consultar a Deus. E ela dizia que não, Deus falou comigo que tudo certo. Um tempo depois, eu não vou contar o testemunho detalhado, porque é longo e pesado, mas só para resumir a história, um tempo depois estava de olho roxo e largada. Pastor, mas Deus não falou com ela quando ela perguntou? Falou. Quando, pastor? Na palavra. Porque a palavra já dizia: não vos submetais a julgo desigual. Ou seja, aquilo que a palavra já dá a resposta, não adianta eu ficar perguntando para Deus agora, porque a resposta não vai mudar. Ou seja, a minha alma fica desesperada por pegar atalhos, por resolver situações, por resolver problemas. Pastor, mas Deus não fez ainda, Deus não falou ainda, então deixa eu fazer do meu jeito. O problema é que todas as vezes que nós fazemos o nosso jeito, nós geramos problemas. Deus me impediu de gerar, então deita com a minha escrava. E Abraão, diz a Bíblia que Abraão ouviu Sara. Abraão ouviu a voz de uma alma agitada. Versículo 2: e ouviu Abraão a voz de Sarai. Nós precisamos tomar muito cuidado para não deixar de ouvir a voz do Espírito, para ouvir as vozes de uma alma agitada. Abraão, a Bíblia chama de pai da fé, mas mesmo o pai da fé deixou de lado a voz da promessa para ouvir as vozes de uma alma atribulada. E qual a consequência disso, pastor? A consequência disso é que Agar, a escrava, engravidou, e o filho nasceu, e o filho se chamou Ismael. E Abraão foi consultar a Deus, e Deus disse: Ismael não é o filho que eu te prometi. Mas Deus, Ismael nasceu. Tudo bem, você gerou Ismael, não fui eu. Quem está comigo aqui, diga amém. Então segura essa palavra que eu vou liberar agora. Mas pastor, Abraão gerou Ismael? Gerou. Ismael nasceu? Nasceu. Ismael estava em casa? Estava. Chamava Abraão de pai? Chamava. Abraão cuidava dele? Cuidava. Mas um dia Deus se mostrou e disse: esse não é o filho que eu gerei, é o filho que você gerou. Isso não fui eu que te dei, isso foi você que fez. Isso não é o que eu te prometi, isso é o que você tomou a iniciativa de fazer.
Isso não é resultado da promessa, isso é resultado da tua precipitação. Pastor, mas nasceu, mas não é porque nasceu que é promessa. Pastor, mas está crescendo, não é porque está crescendo que é promessa. Pastor, mas ele é filho de Abraão, mas não é promessa. Pastor, mas eu orei, eu me consagrei, eu perguntei a Deus, eu fiz campanha, mas não é a promessa. Pastor, mas eu queria tanto. Pastor, eu queria tanto que aquilo acontecesse, eu queria tanto que aquilo chegasse, eu queria tanto que aquela porta se abrisse, eu queria tanto que tal coisa mudasse, eu queria tanto que determinada coisa acontecesse. E aí, pastor, eu fui lá e fiz. E aí deu certo, pastor. Pois é. O problema é que Ismael cresce. E o fato de Ismael crescer não significa dizer que está desfrutando de bênção, só significa que está crescendo. Só isso. Como assim, pastor? Já dizia minha avó, quanto maior, maior a queda. Mas está dando, pastor, está bonito, está formoso, está todo mundo batendo palma, está todo mundo admirado, mas se não é propósito, se não está debaixo da bênção de Deus, o tempo passa. O tempo passa. Até que nós chegamos no capítulo 21, no versículo 1. Se você tiver com a sua Bíblia aberta, abre de novo, por favor. Ismael aqui já cresceu. Amém? Ismael está crescendo em casa. E no capítulo 21, no versículo 1, diz assim: e o Senhor visitou a Sara como tinha dito. Mas, e fez o Senhor a Sara como tinha falado. Ou seja, o Senhor fez, o Senhor visitou e o Senhor fez. Diga comigo: o Senhor visitou e o Senhor fez. Sabe por quê, querido? Porque os meus Ismaéis não atrapalham os Isaques de Deus. Os meus Ismaéis não impedem Isaque de nascer. Não, pastor, não. Calma aí. O fato de Ismael ter nascido não anula a promessa do Isaque. Porque como Deus tinha falado, Ele fez. Porque Deus não é um homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura tendo Ele dito, não faria? Deus cumpre a sua promessa. Isaque nasce. Por quê, pastor? Porque a minha precipitação não altera o plano. A minha precipitação não altera o propósito. Só que tem um problema. Isaque começa a crescer. E agora ele encontra uma dificuldade. Qual a dificuldade, pastor? Tinha um Ismael dentro de casa. Quem está entendendo, diga amém. Isaque nasce, porque Deus falou que ia nascer. Deus não mente. Amém? Levanta a mão, Deus não mente. O teu Isaque vai nascer, diga amém. A promessa vai se cumprir, diga eu recebo essa palavra. O problema é que quando Isaque nasce, ele encontra alguém ocupando a cama que era para ser dele. O problema é que quando Isaque cresce, ele encontra alguém correndo para o colo do pai, que era o pai dele. E agora Isaque tem que concorrer com Ismael. E diz a Bíblia, no capítulo 21, que Ismael
começa a concorrer com Isaac e a provocar Isaac, a ponto de incomodar Sara. Ismael aqui já é um garoto de cerca de 19 anos de idade. Isaac já tinha crescido um pouco também. E o mais velho, o Ismael, começa a provocar o menino. Sabe por quê? Porque se ele é o mais velho, ele tem direito à bênção da primogenitura. Se ele é o mais velho, a herança é dele. Se ele é o mais velho, tudo que o pai tem é dele. E agora ele começa a desprezar Isaac, porque Isaac é o mais novo. Só que a promessa não está em Ismael, a promessa está em Isaac. Sabe qual é o problema, querido? O problema é que os nossos Ismaéis estão concorrendo com os Isaques de Deus. Pastor, eu não entendi. Os nossos Ismaéis, aquilo que nós geramos da nossa alma, aquilo que nós geramos da nossa precipitação, aquilo que nós geramos da nossa ansiedade, aquilo que nós geramos das nossas vontades humanas, estão concorrendo com o crescimento do propósito de Deus na nossa vida. E agora Ismael não deixa Isaac crescer. E agora Ismael está tomando o lugar de Isaac. Pastor, o que eu faço agora? É hora de mandar Ismael embora. Sabe, queridos, o que eu quero ministrar no teu coração nessa noite é que nós precisamos fechar a fábrica de Ismael. É que nós precisamos parar de produzir Ismaéis que concorrem com o propósito de Deus na nossa vida. Nós precisamos parar de gerar na nossa ansiedade aquilo que só atrapalha o que Deus tem para fazer. Nós temos que parar de gerar na nossa ansiedade aquilo que a gente acha que é bonito, aquilo que a gente acha que é bom, aquilo que a gente acha que vai dar certo, aquilo que a gente acha que é bonitinho. Não, pastor, tem jeitinho de benção, tem carinha de benção. Ó, pastor, tem tudo para ser benção. Mas se não é o propósito de Deus, é Ismael. E se é Ismael, cedo ou tarde, vai atrapalhar o propósito. Cedo ou tarde, vai atrapalhar a bênção de Deus fluir na sua vida. Cedo ou tarde, vai atrapalhar o desenvolvimento daquilo que Deus preparou para o teu destino. É tempo de fechar a fábrica de Ismael. É tempo de parar de gerar Ismael. É tempo de decidir, dizer: Deus, se o Senhor fizer, está feito. Se o Senhor não fizer, eu espero. Deus, se o Senhor mandar, eu vou. Se o Senhor não mandar, estou bem aqui onde eu estou. Muito obrigado, estou tranquilo. É tempo de confiar as nossas vidas aos cuidados de Deus e aprender a desfrutar do cuidado de Deus, aprender a desfrutar do descanso de Deus, aprender a entrar naquele lugar chamado está consumado, onde tudo que Deus tem para mim já está pronto, e eu preciso apenas crer e descansar, para na hora certa desfrutar. Porque se eu não descanso, eu trabalho, e se eu trabalho na minha alma, eu produzo Ismael. Se eu trabalho na minha precipitação, eu produzo Ismael. Se eu trabalho na minha ansiedade, eu produzo Ismael. Então, em nome de Jesus, aprenda a descansar na promessa. Aprenda a parar de produzir o que você acha, para esperar nascer o que Deus tem. Eu vou dizer de novo: aprenda a parar de produzir o que você acha, para esperar nascer o que Deus tem. Pastor, está demorando. Tá não. O tempo que você acha que é demora, na verdade é preparo. O tempo que você chama de demora, Deus chama de preparo. Uau!
Pastor, está demorando, é porque você é uma pessoa difícil de preparar. Pastor, está demorando muito, é porque eu sou uma pessoa difícil de preparar, e Deus sabe que se me entregar tudo de uma vez eu me perco. Então Deus fala assim: deixa eu abrir o conta-gota aqui, devagarzinho você vai gerar, mas em nome de Jesus, levanta a tua mão e recebe essa palavra. Se o tempo for hoje, ou se o tempo for amanhã, uma coisa é certa: o que há de vir, virá, e não tardará. Aleluia! A promessa de Deus não cai por terra. E quanto mais Ismaéis eu produzo hoje, mais trabalho Ele vai me dar amanhã. O problema é que na nossa ansiedade a gente vai tomando muita decisão. Na nossa ansiedade a gente vai falando muita coisa. E a Bíblia diz que a palavra falada e a flecha lançada não volta para trás. E quando a gente está com a alma agitada, seja por preocupação, seja por nervoso, seja lá por qual emoção for, a nossa alma começa a se agitar e a gente fala o que não deve, a gente promete o que não deve, a gente concorda com o que não deve, a gente abre porta que não deve, a gente fecha a porta que não deve. O que é isso, pastor? É bagunçar o quarto de Isaac. É bagunçar a cama de Isaac. É estragar a festa de Isaac. Sabe o dia que Ismael mais provocou Isaac? Foi o dia que Sara não aguentou mais. Foi na festa. Na festa que eles celebravam quando a criança desmamava, quando a criança atingiu uma certa idade, eles faziam uma celebração, e nessa festa Ismael começou a provocar Isaac. Sabe, querido, os nossos Ismaéis vão atrapalhar a festa dos nossos Isaques. Pastor, não estou entendendo nada. Eu vou traduzir: aquilo que nós geramos na nossa precipitação vai atrapalhar quando você tiver que celebrar aquilo que Deus prometeu que ia te entregar. E agora você não pode celebrar o que vem de Deus, porque o que você gerou atrapalha. Agora você não pode desfrutar o que Deus tem, porque aquilo que você produziu está atrapalhando. Fique em pé comigo, por favor. É interessante que Abraão vai de novo até Deus. Abraão vai de novo até Deus e fala: Deus, e agora? Deus, o que eu faço? É interessante como a gente faz, decide, fala, aí depois a gente vê e fala: ih, deu errado. Ô Deus, está errado aqui. Deus me ajuda, Deus me socorre, Deus, Ismael está brigando com Isaac, Deus, o que eu faço? Sabe o que Deus falou para Abraão? Manda Ismael embora. Mas Deus é meu filho, mas não é o da promessa. Você acha que não doeu no coração de Abraão ver Ismael indo embora? Hein? Você acha que quando Abraão viu Agar pegando o Ismael pelo braço e indo embora em direção ao deserto, não partiu o coração de Abraão? Mas deixa eu te dizer algo, querido. Enquanto você não despedir os seus Ismaéis, pastor, mas dói. Ah, eu sei que dói. Lembrei de Samuel Mariano agora, eu sei que dói. Desfazer aquilo que a gente fez, fechar a porta que a gente insistiu para abrir, voltar atrás aquilo que nós batemos no peito,
se retratar e assumir que erramos, dói. Desconstruir o que construímos, dói. Ver aquilo que a gente tanto amou indo embora em direção ao deserto, dói. Mas lembre-se de uma coisa: a palavra, o nome Isaac significa riso. Quando Ismael vai embora, a alegria reina. Eu vou dizer de novo: quando Ismael vai embora, a alegria reina. Não tenha medo de despedir Ismael. Não tenha medo de mandar Ismael embora. Fique com a promessa. Fique com aquilo que Deus falou. Fique com aquilo que Deus disse. Fique com aquilo que Deus decretou a teu respeito. Feche os seus olhos. Eu quero que você, se você puder, coloque a sua mão sobre o seu coração e faça uma oração agora. Pastor, eu vou orar para Deus resolver a situação aqui. Não, você vai fazer um compromisso com Deus. Deus, eu vou fechar a fábrica de Ismael. Faça um compromisso com Deus, dizendo: Deus, eu vou fechar a fábrica dos meus Ismaéis. Deus, eu vou parar de produzir na carne. Eu vou parar de gerar na alma. Eu vou parar de me empolgar. Porque a empolgação ofusca o propósito. A empolgação da alma desvia o foco do propósito de Deus. A empolgação da alma desvia o foco daquilo que realmente é de Deus para as nossas vidas. E todas as vezes que a minha alma se empolga, eu me afasto do propósito. Deus, eu vou mandar os Ismaéis embora hoje. Deus, eu saio do culto de hoje decidido a reorganizar a minha vida, e dentro da minha casa só vai ficar Isaac. Eu saio daqui hoje decidido a organizar a minha história, e dentro da minha casa hoje só fica aquilo que é da promessa de Deus, aquilo que foi gerado pelo Senhor, aquilo que foi gerado no céu, aquilo que foi prometido a Deus, aquilo que nasceu no teu coração. Tudo aquilo que nasceu do teu coração fica, mas o que nasceu da minha alma vai embora, em nome de Jesus. Orando irava série que andarava choro condaragaceua. Deixa eu orar por você agora, Pai, em nome de Jesus. Os teus filhos, ó Pai, que receberam essa palavra e estão orando comigo agora, e estão conscientes, ó Deus, que no ambiente da fé, despedir Ismael é favorecer o crescimento de Isaac. No ambiente da fé, entregar Ismael ao Senhor e continuar vivendo com o Isaac da promessa, é o que nos garante, a prosperidade da promessa, o crescimento da promessa, a eficácia da promessa. Ó Deus, eu oro agora para que os teus filhos e tuas filhas que receberam essa palavra, ó Deus, tenham a força, a coragem, a ousadia de despedir os seus Ismaéis e de se posicionarem diante do Senhor, de se posicionar diante da tua palavra. Deus, em nome de Jesus, nós oramos para que não reste em nós nada que foi gerado pela alma, pela ansiedade. Ó Deus, em nome de Jesus, eu oro, ó Pai, para que nós, através de um espírito recriado e edificado pelas práticas espirituais,
tenhamos condições de dominar a nossa alma e imprimir na nossa alma aquilo que o nosso espírito recebeu de revelação, para que a nossa alma não gere nada que não tenha sido revelado pelo nosso espírito, para que a gente não produza nada que não tenha nascido primeiro no teu coração. Ó Deus, é o que nós oramos, em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Você pode aplaudir o Senhor?